Fernanda? Certamente é uma vida mudada. Com certeza, é um prazer, né, a gente trazer um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, um pouquinho de conhecimento, né, para vocês. Algumas coisas que às vezes vocês vão ouvir aqui, vocês às vezes já ouviram, mas para muitos vai ser a primeira vez que vai ouvir esses assuntos. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E cuidar da nossa saúde mental e emocional, gente, é essencial. Essencial. E nós vamos trazer aqui para vocês, ó, né, o que está englobado nisso e como a gente pode potencializar cada vez mais. Para isso, Kelly Alckmin, seja, né, fica aí à disposição. Nós estamos todos ouvidos e queremos muito aprender com você. Vai ser um prazer para mim, Fernanda. Estou aqui compartilhando nas minhas redes sociais para que mais pessoas também possam ter acesso. E nós vamos falar hoje de saúde integral. Vai ser um prazer para mim estar com vocês aqui hoje e espero que vocês aumentem o conhecimento e o principal, né, Fernanda? Coloquem em prática o que nós vamos falar aqui hoje. Quando nós falamos de saúde emocional, como ansiedade, depressão, comportamento humano, nós tendemos a separarmos as coisas, né? Como se emoção fosse uma área, cérebro fosse outra, intestino, corpo físico fosse separado. Mas quem trabalha com a saúde há mais tempo sabe que o corpo, ele trabalha de maneira de sistema integrado, ou seja, independe um do outro. O nosso cérebro faz parte do nosso corpo físico, como vem as emoções, né? Tudo isso, assim como a mente, ela pode curar o corpo físico, também como pode adoecer. Claro, como terapeuta, né, eu acerto que terapia é essencial, assim como alimentação, assim como a suplementação bem direcionada é muito importante. Isso realmente a gente não discute. Mas existe uma base silenciosa onde poucas pessoas elas falam sobre, que é a hidratação. Tudo isso junto, a terapia, a suplementação, né, ela é muito importante, mas sem a hidratação, para poder ter veículo, para que essas ferramentas funcionem, não tem como nós falarmos sobre saúde. O cérebro humano, ele é composto ali de cerca de 70 a 80% de água. Isso significa que todo pensamento, toda emoção, todo comportamento, ele acontece no meio líquido, porque o nosso cérebro ele necessita de água para funcionar. Assim como o nosso corpo como um todo, ele funciona precisando de cerca de 70% de água, até 75% de água. Ou seja, é algo que nós, da área da saúde, damos importância porque é através de darmos uma água de qualidade para esses 70% do nosso organismo, nós vamos estar, sim, ajudando o restante a funcionar de maneira adequada. Se nós falamos aí de cérebro, nós vamos falar de neurônios, de sinapses. E isso muitas vezes parece até mesmo algo de cientista, de neurocientista, de psicólogo, de terapeutas, mas não. Isso tudo faz parte do nosso cotidiano, porque as células, os neurônios são células também, e toda célula do corpo precisa de um meio adequado para produzir energia, porque é assim que nós queremos ser, não é? Pessoas que têm energia, que têm pensamento rápido. E para isso, ele precisa, então, para que aconteça essas sinapses, precisa de sinais elétricos e químicos. Você aí já levou algum choque? Ou lavou no banheiro, ou ali limpando o fogão? Eu já levei, limpando o fogão e morro de medo. Ou seja, onde há água, onde há energia, o choque é muito maior. Então é esse tipo de sinapse que nós queremos no nosso corpo, porque a água, ela é condutora. Então, para que essas pontes, né, de sinapses elas funcionam, que ela não fique assim no vazio, ou seja, não tem conexão, ela precisa então desse meio líquido. Mas quando o nosso corpo está desidratado, o nosso corpo ele vai ficar, o nosso cérebro ele vai ficar mais espesso ou desequilibrado. Então, a comunicação ela vai ficar menos eficiente. E não é isso que nós queremos, não é para a nossa saúde como um todo.
Porque o cérebro, ele não é que ele não quer responder, é porque faz parte da fisiologia dele e precisar da água para funcionar melhor. O resultado não costuma ser uma doença imediata. Você não deixa de tomar água no dia, ou você come doce hoje e amanhã você vai ser um diabético. Nós sabemos que não. Seria até um exagero. Até porque quem nos criou de maneira muito inteligente. Então, nós trabalhamos de maneira para sermos reparados. Mas o resultado é algo muito sutil, mas ele é constante. Tudo que nós fazemos, seja em prol da saúde ou seja em prol da doença, vai ser constante, né? Então, mais você cuidar da saúde, mais resultados ao longo do tempo você vai ter. Ao contrário também, se você fizer com que o seu corpo se alimente de alimentos que não tenham nutrição, esse resultado também vai ser sutil. Então, como que a gente vai receber, como que o corpo vai mostrar para você que ele está desidratado ao longo do tempo? Porque isso vai acontecer num dia, 2 dias, ou até mesmo se você se manter desidratado hoje, amanhã você pode perceber esses sinais. Vê se você se identifica. Lentidão mental, dificuldade de foco, queda no desempenho cognitivo, você fica querendo estudar, mas não está entendendo por que que você não está conseguindo conectar ou gravar aquela ideia, mais irritabilidade, mais reativa, mais cansada emocionalmente. Às vezes você nem iria reagir daquela maneira se você estivesse bem, num dia que você estivesse bem. Mas por causa da desidratação, o seu corpo ele tende a economizar energia e por isso você pode estar mais reativa. Do ponto de vista do corpo, a falta de água, ela é interpretada como um estresse, sabia? Como um fator de estresse. Você pode, de repente, se sentir tão estressado, sem energia, e aí você pode agora se atentar. Será se é a água que eu bebo? Pode ser. Isso significa que o corpo ele entra no estado de alerta. Pensa você aí agora. Você está fazendo uma caminhada em um parque e de repente aparece um leão. Mas leão é um pouco mais incomum. Vamos dizer que aparece ali uma onça. O seu corpo ele vai estar em estado de sobrevivência, porque ele vai ativar ali o nosso hormônio, o cortisol, né? Quem já ouviu falar aí no cortisol, que é o hormônio da luta ou fuga? Isso significa que nosso corpo ele vai estar em estado de alerta. Mas essa energia agora, ela vai passar, ela vai ser direcionada para sobreviver, não para reparar em um momento de estresse, né? Que você vai falar, não, agora tá tudo bem. Não, ele vai estar em um estado realmente de sobrevivência. Ou seja, você precisa parar para digerir essas emoções. Mas agora pense comigo em situações comuns do nosso dia a dia, que eu, você, todos nós podemos passar por isso. Um dia emocionalmente mais pesado, né? Seja no trabalho, seja em casa, um treino ou uma caminhada, um dia que está aí mais quente, né? Que a gente de repente levou aquela quantidade de água ali, e pronto, mas aí você treinou mais ou o dia estava mais quente, ou seja, seu corpo iria precisar de um pouco mais de hidratação. Ou então aquela noite que você não dormiu bem, seja por um problema, ou até mesmo às vezes uma noite está mais calor, né? E você tem uma noite ruim. Também aquele cafezinho ao longo do dia, né? Que ele é bom, eu gosto de café também, mas ele também pode ser algo ácido se for tomado ali ao longo do dia. Ou talvez você, um dia antes, você ingeriu uma bebida alcoólica, claro, tudo de maneira, né, normal, no momento ali social. Então, nada disso isoladamente seria um problema, uma vez que acontecesse. Mas o problema é quando o corpo não recebe reposição adequada de água. Como que os atletas fazem? Os atletas vão lá, participam de uma corrida, não é? De grande impacto, mas eles estão ali sempre repondo sais. Já ouviu, não já? Sempre ali um treinador joga para ele ali os sais, porque aqueles sais é para repor a energia do corpo e eles continuarem, né? Como um foguete. No dia seguinte, nós tendemos a reparar que nós ficamos pessoas mais
lenta, às vezes a gente acorda pensando, o que está acontecendo comigo? Parece que está passando um trator em cima de mim. Já aconteceu com você? De acordar mais lento, parece que o corpo está pesado, com dor de cabeça, parece que fica assim, ó, tum, 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 lembrando, né? Que a gente está com dor de cabeça ou mais ansiosas. Com menos tolerância emocional, pode assim até não dar aquela mal resposta, mas aqui dentro dá uma vontade de dar aquela mal resposta, não é? E tem pessoas até que no trânsito fiquem mais reativo, mas quase nunca isso é associado à hidratação. Por quê? Porque não é comum a gente achar ou até mesmo aprender que a hidratação é algo tão importante assim na nossa vida, no nosso dia a dia. Vou até beber aqui um golinho de água. É água Por boa. quê? Água boa, água com energia, com biodisponível, que a Fernanda daqui a pouquinho vai falar para vocês, gente. Eu uso essa água aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão verem. Há mais de 4 anos. Então, quando as pessoas elas passam por esses momentos, elas podem até falar, eu não estou bem emocionalmente, eu não estou bem, eu estou reativa às pessoas, eu estou dando uma resposta, até mesmo em pessoas que eu gosto muito, como meu esposo, como meu filho, minha mãe, né? Mas muitas vezes isso é fisiológico. E você vai, ao longo dessa palestra, colocar isso em pauta e eu quero que você se veja nessa situação, né? Para você entender que o que eu estou falando pode fazer parte aí da sua vida, como faz parte da minha, e ser comum essas reações. Existem, inclusive, estudos, Fernanda, e todos que estão nos ouvindo aqui, que mostram que parte da população vive em estado de desidratação leve e crônica. Ou seja, não é aquela desidratação grave, né? Que você fala, caramba, eu não bebi água ontem, minha boca chega a estar seca, chega a estar amarga, que o corpo ele dá sinais. Mas é uma desidratação silenciosa do dia a dia. Qual foi a última vez que você bebeu água hoje? Tem mais de uma hora? Se tiver mais de uma hora, você pode estar desidratado. Sério, Kelly? Seríssimo. Porque o nosso corpo, ele precisa de água para fazer tudo. Eu estou aqui falando, meu cérebro está gastando energia. E o que que ele usa para gerar energia? Exatamente. Ele usa água, ele usa glicose, tudo isso é entregue, né, através da água, porque senão o sangue vai ficar um sangue grosso, em outras palavras, e não vai conseguir liberar oxigênio, hidrogênio para essa célula, né? Para minhas mitocôndrias gerarem ali energia, e não é o que a gente quer. Então, nós vimos esses cenários aí frequentes, né? Pessoas que substituem, por exemplo, a água por café, por sucos industrializados, refrigerantes, né? Vou contar uma história para vocês. Eu converso com pessoas todos os dias. Eu me emociono com umas, eu fico preocupada com outras. E teve uma pessoa que há 2 semanas entrou em contato comigo que me deixou realmente bem preocupada. Ele falou: Olha, eu estou com um problema de hérnia de disco, eu estou sentindo dores fortíssimas na minha coluna. Eu tenho depressão há mais de 20 anos que eu uso 20 gotas de Rivotril. Quem conhece aqui Rivotril sabe que 5 gotas derruba. Imagina uma pessoa falar que está usando 20 gotas de Rivotril e não está conseguindo dormir. Bem, eu achei aquilo extremamente pesado e falei, poxa vida, né? Eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. E perguntei, e a água? Como que anda a sua hidratação? Não, hidratação, eu já fiquei 6 meses sem beber água, só bebendo Coca-Cola. Eu falei, mas não é possível uma pessoa ficar 6 meses sem beber água? Eu até pensei que fosse exagero. Sinceramente, fui analisando o caso. Depois eu fui conversando com ele ao longo dessas 3 semanas praticamente que eu estou conversando com ele e eu falei, como que tá a hidratação? Você está conseguindo beber pelo menos 1 litro de água? Não, tem 1 mês que eu não coloco um gole de água na minha boca. Aí você pensa que ele já morreu. Não, ele substitui ali pelo suco, né, na comida, né? Tem água, a gente sabe que tem água. Mas aí agora você me diz, é possível uma pessoa dessa dormir? É possível uma pessoa dessa ter um intestino que está funcionando? É possível uma pessoa dessa ter uma saúde emocional equilibrada, funcional? Não,
Não é possível. Né? A gente vai aprender aqui um pouco mais sobre os neurônios que estão no nosso intestino. Sem água é impossível que eles funcionem. Agora nós vamos exatamente falar sobre a saúde do intestino, que é onde é a grande discussão no meio científico, né? Se é o primeiro cérebro, se é o segundo cérebro, porque tem mais neurônios no nosso intestino que até no nosso próprio cérebro. Já ouviu falar nisso? Tem muitos artigos aí mostrando isso, né? A importância da gente ter uma microbiota saudável. Então, a água, ela é indispensável para os movimentos peristálticos do intestino, aquele movimento, né, que é natural do intestino, responsável pela digestão, pela absorção daquele alimento que você vai no mercado, que você escolhe com todo amor para você e para sua família. E também é responsável pela absorção desses nutrientes e a eliminação. Porque tudo que nós comemos, nós precisamos eliminar o que o corpo não aproveita. Para pensar em uma casa linda, aquela casa que você construiu com todo amor para você e sua família morarem. Aí você vai colocando lixo, colocando lixo, colocando lixo, colocando lixo e só tira um pouco, só limpa ali pelo meio. O que que você acha que vai dar nessa casa? Isso mesmo, muitos bichos indesejáveis. E é assim também dentro do nosso organismo, né? Parasitas, né? Quantas pessoas não entendem que o que o parasita faz de mal para nossa saúde? Até mesmo, gente, para a saúde é psicológica, tá? Não vá pensando que os parasitas não causam aí até mesmo depressão, porque causam ansiedade, depressão e tantos outros maus, como a insônia. A falta d'água. Ela então vai acelerar a inflamação. Tudo que a gente não quer é estar inflamado, não é? Também vai as toxinas ali dentro, gente, ele inflama até mesmo o nosso cérebro, sabia? Porque se aquelas toxinas vão para a corrente sanguínea, a corrente sanguínea transporta a toxina para todo o nosso organismo. Assim como vai eliminar toxina, ela também vai levar nutriente, oxigênio, hidrogênio. E com essa água, uma água de qualidade, uma água leve, que tem minerais, é outro nível, viu? Outro nível mesmo de limpeza. Então, com isso, o corpo ele vai responder. Você já conviveu com pessoas que têm intestino preso? É uma pessoa enfesada, né? Então, esse ditado é muito real, porque essas toxinas das fezes, que nós vamos mostrar um vídeo daqui a pouquinho, ela fica dentro do organismo, ela vai para a corrente sanguínea e a pessoa ela fica intoxicada a nível de ficar irritada. Além de dores musculares, dores nas articulações, tudo isso é inflamação. E aí aqui, falando comigo, as pessoas elas reclamam muito, né? Dizendo que elas se sentem inchada, pesada, né? Com a barriga parecendo que tem, sabe aquela sensação de esticamento, assim, parece que tá dilatada a barriga, pessoa sem energia, uma pessoa que não entende por que que você não tem energia, se você até dormiu bem à noite, mas acorda assim muito mal. Pois é. A nossa energia, ela é fabricada nas nossas mitocôndrias. E para que ela se regenere, né, que para que ela se forme, produção dentro das células, ela precisa para que ela seja feita de forma eficiente, é necessário água, minerais, o meio celular equilibrado. Se a água que você toma aí na sua casa é uma água pesada, uma água que ela fica engarrafada, sem minerais, né? Será se ela está te hidratando? Porque você pode estar aí ouvindo eu falar e falar que nada, eu tomo 2 litros de água por dia, eu estou muito bem hidratada. Pois é, a OMS, né, que é aí a orientação que nos dá de 2 litros de água. Mas para pensar comigo, será mesmo que uma pessoa que trabalha o dia inteiro no sol, tendo o mesmo peso de uma que trabalha em uma sombra, num lugar tranquilo, num lugar que ela não faça movimento, nem gasta energia, ela precisa desses mesmos 2 litros de água? A gente sabe que não, né? Então, através de um protocolo de hidratação, vocês vão entender que uma água que tem minerais, uma água que está biodisponível para ir para as nossas células, ela vai te ajudar exatamente a esse metabolismo que está mais lento a produzir energia. Porque nós sabemos que um corpo com baixa energia celular, ela cansa mais rápido. Basta a gente pensar aí no nosso celular. Se o nosso celular está aí com a bateria
30%, 40%, você usa um pouquinho ali, o que que acontece? Acaba a bateria rapidinho, né? Mas se tá no 100, você usa e só depois vai baixar para 60, 50%. Então é assim que as nossas células elas reagem. Reagem à imunidade, elas vão reagir à dor de maneira mais eficiente se o seu corpo estiver hidratado. Nós não estamos falando aqui de quantidade de água, porque você vai entender daqui a pouco, que a Fernanda vai explicar, que uma água de qualidade, uma água biodisponível, ela realmente vai adentrar de maneira muito mais eficiente do que uma água pesada. Então, o corpo inflamado, ele responde o estresse, é uma resposta do corpo. E como que o nosso corpo responde a esse estresse, a essa inflamação? Dores, dor física, dor emocional, pensamentos disfuncionais, reações disfuncionais, uma coisa vai levando a outra. Agora, eu quero que você me responde. Em dias de estresse, o seu corpo, você se sente mais pesado? Você acha que seu intestino funciona de maneira inadequada, de maneira mais lento? E o seu humor, como fica? Você acredita que seu humor piora? Se você já se sentiu assim, mais lento, mais irritado, mais ansioso, você já se perguntou se a sua hidratação tem algo errado com ela? Ou não? Tá tudo bem aí com a sua hidratação? Então, não, muitas vezes a ansiedade não é apenas emocional. Muitas vezes depressão não é só uma questão de psicologia, de você ir no psicólogo, de você fazer terapia. Nem toda dor é apenas muscular. Agora, existe um corpo tentando se adaptar, se proteger, se regular. A terapia, ela, claro, ela organiza a mente. E eu, como terapeuta, com certeza aprovo. A terapia é fantástico. Mas a alimentação, ela fornece substrato para que o nosso corpo ele funcione. E a suplementação, ela vai corrigir deficiências. Agora, a água é o meio onde tudo isso acontece. A Fernanda vai mostrar para você daqui a pouquinho, eu já estou terminando aqui em 2 minutinhos a minha palestra. E ela vai mostrar para vocês que uma água de qualidade realmente pode fazer com que o seu corpo ela saia de um estado disfuncional, de um estado de lentidão, para um corpo que realmente funciona. Não é que a água ela substitui a terapia, né? Ou que ela vai substituir a suplementação. Mas pensa comigo, se o seu cheque lá, se você tem um boleto para pagar de R$ 100, mas lá no banco você tem R$ 70, não é muito mais fácil para você conseguir os 30? Com certeza, né? Mas se você tiver R$ 30 só para pagar o boleto e faltar 70, vai ser um caminho bem maior para percorrer, não é? Então para comigo e pensa. 70% do nosso corpo é água. Será se nós não devemos dar então importância para ela? Então a Fernanda agora ela vai falar para vocês sobre se aprofundar um pouco mais sobre o olhar biológico da água, fundamental que tem no nosso organismo, como ela pode ser uma ferramenta para nós terapeutas, para ajudarmos os nossos pacientes, também para ajudarmos a nossa família e, é claro, a nós mesmos. Então, por cuidar das emoções, nós devemos ter esse olhar. Emoção, ele não é uma questão de imaginação. Assim como cuidar do corpo começa pelo básico, pela água. Fernanda, muito obrigada aqui pelo esse espaço e foi um prazer, viu, estar aqui. Eu quero só, Fernanda, passar um vídeo de 1 minutinho, um pouquinho, rapidinho, para as pessoas entenderem o que que a água pode fazer no corpo. Pronto. E você Isso, só me fala se vai aparecer aqui o volume. tá bom. Ih, bagunçou tudo. Vai de novo. Aqui, pronto. Pronto, foi? Tá aí? Ainda não, clique. Agora sim. Atestado de Acha que idoneidade. a água é só para matar a sede? Errado. Seus órgãos são como peixes num aquário. Tire a água e eles morrem sufocados. O que acontece quando você passa o dia com apenas um copo d'água é assustador.
Primeiro, olhe para o seu sangue. Ele é 90% água. Quando você não bebe, ele deixa de ser líquido. Ele vira uma lama, grosso, pesado, como mel tentando passar por um canudo fino. Seu coração entra em desespero. Ele precisa bater com o dobro da força para empurrar esse lodo pelas suas veias. A pressão sobe. Mas o verdadeiro filme de terror acontece aqui, nos rins. Eles são o filtro do seu corpo. Sem água para diluir, as toxinas não saem. Elas acumulam. O lixo fica preso dentro de você. Esses minerais acumulados começam a se juntar. Eles formam cristais afiados. São as pedras nos rins. Pequenas lâminas de vidro rasgando você por dentro. Uma das piores dores que um humano pode sentir. E o intestino? Vira um deserto. Sem hidratação, as paredes secam. O bolo alimentar vira uma rocha. Ele trava. Você fica inchado, intoxicado e enfesado. Literalmente. Até seu cérebro sofre. Ele encolhe de tamanho pela falta de líquido, puxando as membranas do crânio. É por isso que você tem dor de cabeça. Se sua boca está seca, já é tarde. O alarme já tocou faz tempo. Não espere a sede. Hidrate a máquina ou ela vai rachar. Sempre escolhendo o melhor para nossa saúde. Portanto, garanta. Pronto, Fernanda. Muito Eita, bom, muito cadê? bom, Kelly. Muito obrigada, né? Então a gente viu aí que a gente precisa de substrato, né, gente? A gente precisa de hidratação o tempo inteiro, o tempo todo. E eu gosto de contar um pouquinho da minha história, mas obrigada até então, hein, Kelly? Você alertou muito a gente com muitos detalhes aí. Que Maravilhoso, bom, Fernanda. Com você a bola, viu? muito bom mesmo. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo, tá? Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa de água. Sempre tomei muita água desde criança, né? Então eu tinha consciência. Às vezes a gente vai ter pessoas que às vezes tem que lutar para beber água, né? Tem que se esforça. Mas eu sempre tomei muita água. Mas aí o que que aconteceu? Em certo momento, eu engravidei, no final da gestação, final não, estava com 7 meses. Eu dei pré-eclâmpsia, né? Minha menina estava muito petitinha, eu desenvolvi outros quadros ali, tive que ficar internada vários dias, em repouso absoluto, e aí apareceu entre esses outros quadros um problema que chama oligodrame. Meu líquido da placenta diminuiu e o médico me orientou a tomar mais água. Eu imaginava que ele não achava que eu bebesse tanta água. Eu bebia no mínimo 3 litros d'água. Eu bebia, assim, né, considerado bastante. Mas aí que tá. Eu fiquei assim, gente, mas por que meu corpo não está absorvendo a água que eu tomo? Então aí eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês refletirem e a gente vai conversando aqui e no final, né, eu gostaria que vocês chegassem à conclusão. Será que toda a água é igual? Será que qualquer água eu bebendo já vai adiantar? Né? Qualquer água, meu corpo vai absorver? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente viu aí que é muito importante, né, que para ter uma saúde emocional, uma saúde mental é necessário. E além do mental, gente, é importante a gente saber que todas as doenças, elas só vão desenvolver se o nosso corpo estiver acidificado ou se estiver com pouco, né, ou má oxigenação, ali vai desenvolver uma doença. Então, grave esse ponto. Todas as doenças são ácidas, onde, né, existe pouca oxigenação. Isso aqui, ó, quem falou isso e provou foi Dr. Otto. E ele falou isso em 1931, provando ali uma tese que ele ganhou o prêmio Nobel, viu, gente? E ele mostrou que todos os tumores, todo o câncer precisa desse ambiente, tá bom? Mas não é só isso. Além, né, a ciência foi evoluindo, né? A gente sabe que cada vez mais estão
descobrindo mais coisas, igual a Kelly mostrou aí sobre a importância da gente ter uma microbiota saudável, tá? É ter ali, ó, colônias de bactérias boas que vão nos proteger, né? E é recente essa descoberta, mas, ó, em 1954 foi descoberto sobre isso aqui, ó, sobre radicais livres. E essa ilustração aqui ajuda a gente muito. Por quê? Os radicais livres, eles são importantes, mas quando ele está em excesso, acontece aqui, ó, oxidação celular. O que é isso? Né? Os radicais livres ali, ele se junta à membrana celular e ele vai como que comendo, tá? Comendo os nossos tecidos, nossos órgãos e vai aí desenvolvendo diversas doenças. Você sabia dessa informação? Então, hoje é provado que mais de 140 doenças, ela se origina aí, ó, por causa do excesso de radicais livres, tá bom? Por que que a gente está trazendo essas duas informações? Então, ali onde há excesso de radicais livres, aí vai ter isso daqui, ó, gente. Essa informação que é interessante. Ó, potencial de oxirredução, tá? Aí, olha aí. Esses alimentos aqui, ó, alimentos mesmo, ele vai ter o ORP negativo. Todo alimento que tem ORP negativo, ele é um alimento antioxidante, certo? É um alimento que vai beneficiar, vai promover a saúde. Ao contrário daqui, ó, gente. Esses outros aqui, ó, alimentos, eles são alimentos oxidantes. São alimentos que vai promover a doença e não a saúde. Tá? Então, esses alimentos aqui, ó, do nosso lado direito, ele é um alimento ali, ó, que não promove o excesso de radicais livres. Esses aqui vai promover, tá certo? E isso tudo tem a ver com a água, porque a água é 70% do nosso corpo. Olha aqui o cérebro. Aqui, ó. Aqui nessa mostra que o cérebro é 75% água, mas alguns estudos mostram que às vezes o cérebro chega a 90% água. Só que aí vem aquela pergunta: toda água é igual? Então, a água na natureza, ela está em movimento constante, não é verdade? Ela fica parada? Não fica, na verdade. Ela pega sol, né? Ela tem oxigênio em abundância, ela passa ali nas rochas que acrescentam os minerais. A Terra, né? Lá no centro da Terra, a gente sabe que tem ali, ó, magnetos, né? Então, existe ali a energia telúrica magnética. Então, tudo isso faz com que a água, ela seja, né, uma água. Olha aí pra você ver, gente, quando dá vontade de pegar um copo e tomar dessa água, igual a Kelinha tá tomando, veja mais. Doutor Laí Ribeiro. Eu gosto muito desse doutor, eu estudo com ele. E ele tem essas frases que mostram assim, ó, que a água determina doença, a água determina saúde. Então, para que a água ela possa restabelecer saúde, ela precisa ser apropriada, adequada. É essa água, né, que vai nos ajudar a restabelecer saúde. Veja aí, ó, uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio. Daí lá, ó, naquela ocasião, eu fui e lembrei de uma amiga que tinha me falado aqui, ó, de uma água que é tratada magneticamente, tá certo? E aí eu comecei a fazer uso dessa água. E trouxe tantos benefícios para mim, que eu passei a levar esses benefícios para outras pessoas. Por isso eu tô aqui hoje falando para vocês, né? A Kelinha também veio, né? Ela conheceu esse projeto, por isso ela usa e recomenda,
né? Então, é fantástico. Por que que isso acontece? Vamos lá aqui, ó, mostrar. Então, a água, quando ela fica parada, ela junta os clusters, certo? Então, as moléculas elas vão se agrupando e virando grandes, né, agrupamentos de moléculas. A gente sabe que a célula, ela tem ali a boquinha, né? E aí o que que acontece? Quando tá, né, com esses agrupamentos, será que a nossa célula vai conseguir ter uma hidratação plena? É isso aí que vocês estão vendo que acontece, gente. A gente toma água, mas não há uma hidratação plena. É o que acontecia comigo. Eu tomava muita água, mas meu corpo não absorvia. Então, às vezes você está aqui vendo essa palestra pensando assim, gente, mas eu tomo muita água, né? E eu tenho isso, tenho aquilo que a Kelly falou, eu sinto, né, meu intestino não funciona, né, eu não durmo bem, eu não tenho energia, né? Sempre estou muito ansioso, estressado, estou muito reativo. Por quê? Porque apesar de tomar muita água, às vezes essa água não está te nutrindo. Porque como aqui o doutor Laí Ribeiro ele mostrou aqui atrás, gente, precisa ser uma água adequada e apropriada para restabelecer a saúde. Não é qualquer água que vai fazer isso, não. Tá bom? Então é necessário que a gente, então, use algo, né? Porque o ideal era a gente ter lá, ó, gente, uma bica d'água, né? E ali, ó, pegar a água da bica e tomar, porque a bica fica, a água fica parada na bica? Não fica, não é verdade? Mas já que nós não temos, eu mesmo moro na cidade, gente, mas hoje até quem mora aí, ó, na zona rural, né, tem água parada, né? Tá ali na caixa d'água, parada. Não fica parada? Então, esses aparelhos aqui, ó, o silocimol, em especial, vou falar aqui qual a reação que ele faz na água. Ele quebra, tá vendo? Esses grandes cachos de moléculas, e aí a água fica muito mais adequada e apropriada. Com isso, o nosso corpo, ele, ó, vai conseguir absorver toda a água que a gente ingere. E foi isso que aconteceu comigo, gente. Com 6 dias eu tomando desta água, o médico repetiu meus exames e foi a primeira vez que ele virou e falou que estava otimista, que meu quadro tinha estabilizado. Eu pude ir para casa. Por quê? Porque ali, mesmo pegando a água do mesmo bebedouro no hospital, né, que eu pegava, mas colocando aqui, ó, esses dois aparelhos lá, né, colocava ali na jarra, a jarra ficava perto da minha cama, né, eu passei a tomar uma água que ela é como remédio, certo? Uma água que restabelece a nossa saúde. Então aqui, ó, eu acho bem interessante, o silocimol, ele é um aparelho de correção magnética que transforma a água comum, né? Ela ficou parada, ficou uma água pesada, né? Numa água extremamente leve. 6, 7 vezes mais eficiente. Ele vai reorganizar ali as moléculas, porque dentro do interior dele tem ímãs orientados, estão no lugar certinho, gente, que consegue fazer algo incrível, tá? Que nenhum outro magnetizador consegue. Presta atenção nisso. Porque às vezes você pode ver assim, ah, não, mas tem, eu vi outro magnetizador. Gente, presta atenção. Esse aqui, ó, ele trabalha com fluxo magnético, então ele não para de movimentar a água, entendeu? Essa é a grande diferença do silocimol. E eu vou mostrar aqui que o silocimol, ele é o único que tem comprovações científicas que traz os benefícios. Essa é a grande diferença dele. Porque depois dele, esse aqui é o pioneiro, viu, gente? Pioneiro. Primeiro. Depois dele, né, muitas pessoas foram melhorando, e aí, claro que tem outras empresas que ficam de olho, né, e tentam copiar, mas não tem como copiar, tá? Aqui tem um segredo industrial, que é só ele que consegue. E aqui, ó, o Top H+, né, ele tem aqui no interior rochas de dolomita, né, certificadas ali que tem a proporção ali de cálcio para magnésio, né, na proporção correta. Então, o que que a gente consegue? Usando esses dois aparelhos,
Ó, é como se eu pegasse ali uma água, né, muito boa, tá vendo? Coloquei ali os aparelhos, então é como se eu pegasse daquela água boa ali. Ele vai conseguir, esses aparelhos vai conseguir duplicar ali, ó, ou replicar ali o que a natureza faz. O que vocês veem, isso aqui ó, é revestido de infravermelho longo. É como se a água estivesse pegando os raios solares. É fantástico, né, gente? Como que, né, se consegue isso? Então, ó, se consegue aqui, tem até representação do combo mega, que é o kit usado para a família, tá? Agora, o que que acontece na água? Então, a gente sabe que a água é H2O, não é verdade? Duas moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. Aliás, contrário, gente. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, ó, o silocimol ele vai conseguir dissociar ali as moléculas num íon de hidroxila, o H-, e um íon de hidrogênio. Só que não para por aí. Lembra que a gente usa aqui, ó, esse verdinho? Esse verdinho aqui, ó, vai acrescentar na água cálcio e magnésio. Então, tudo aqui é pensado, né? O cálcio é essencial para a saúde, né? Ele é um mineral aí abundante no nosso organismo. Uma gente participa de mais funções no nosso organismo. Então, ele é essencial. Sem magnésio, muitas coisas não acontecem, né? Para os movimentos peristálticos, por exemplo, né? Para a gente relaxar, para a gente conseguir dormir, tudo é necessário ter magnésio. E o solo brasileiro é pobre em magnésio. Então, aqui, ó, na água, todo copo com água, a gente já está ingerindo ali, ó, cálcio e magnésio. Mas só que tem um detalhe, uma forma diferente. Porque esses íons de hidroxila, eles reagem com o cálcio e o magnésio presentes ali e formam um outro elemento, os hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. E conforme o doutor Arnoldo Veloso, o magnésio na forma de hidróxido, na água, ele é 3 vezes melhor absorvido no nosso organismo. É show de bola, não é, gente? Então, com isso, lembra que eu mostrei lá sobre o Dr. Otton, que mostrou que as doenças só desenvolvem em ambiente ácido? Aqui, ó, a gente consegue resolver aquela questão. Olha, então, primeiro, então a gente vai ter, primeiramente, uma água extremamente leve, uma água ionizada. Esse primeiro processo que acontece aqui, gente, é a ionização, tá bom? Essa primeira reação química é a ionização da água, que o doutor Laí Ribeiro fala sobre a água ionizada. Só que esse projeto ele vai além, né? Ele reage ali com os minerais, né, contidos na água e também os acrescentados pelo top H+, e vai produzir hidróxidos alcalinos na água, correto? Então, resolve o primeiro problema. E lá os radicais livres? Como que a gente resolve? Aqui, ó, gente. O hidrogênio, esse hidrogênio aqui é o que a ciência tem mostrado muito sobre hidrogênio molecular. Então, são íons de hidrogênio ali, ó, que ficam livres na água. Quanto mais formação de hidróxidos alcalinos, mais hidrogênio livre vai ter na água. E esse hidrogênio reage com o radical livre e, ó, neutraliza o excesso de radical livre do xixi. Tá virando água novamente. Então, é um processo assim, ó, extremamente simples que esses aparelhos conseguem fazer na água, tá certo? Fazendo com que realmente, ó, as sinapses neurais, elas aconteçam assim, ó, muito melhor. Por quê? Porque uma das questões que esse aparelho é provado que ele faz é aumentar a condutibilidade elétrica, tá bom? Então, por isso que o cérebro funciona melhor, fica mais hidratado, né? Igual a Kelly explicou tão bem aí, precisa de água, né? Precisa um meio aquoso para acontecer, né? As reações sem água não acontecem. Então, tudo isso aqui, ó, todas essas questões aqui, né? O nosso projeto, ele consegue fazer na água, tá certo? Então, por isso que é extremamente importante, né? Você que está aqui, às vezes você não sabe. Quem desenvolveu, conseguiu desenvolver esse projeto foi o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva. Esse homem, ele é engenheiro, né? E ele conseguiu desenvolver esses aparelhos.
Fantástico, né, gente? Então, ó, eu sou muito grata a seu Carlos, porque me ajudou ali no momento, né, assim, ó, terrível na minha vida, né, de vida ou de morte mesmo. E graças a Deus eu tô aqui viva e com saúde para falar aqui com vocês. Aqui, ó, tá mais benefícios, né, da água. Isso aqui, na realidade, são poucos, tá? Existem inúmeros outros benefícios que a água corrigida magneticamente por esses aparelhos consegue fazer, né? Então, destacando ali, quero destacar a questão que ele vai conseguir alcalinizar o organismo. Então, esses aparelhos aqui, eles vão além de, vamos falar assim, o propósito dele não é produzir uma água alcalina, é produzir hidróxidos alcalinos que vai alcalinizar o seu organismo, certo? E ali, ó, reduzir radicais livres, ali vai aumentar a oxigenação sanguínea. Até mesmo pessoas aí, ó, com questão de osteoporose, nós temos estudos científicos que mostram que ali vai ajudar nesses casos. Então, ó, maravilhoso. Tem comprovação científica, Fernanda? Tem. Pela Unesp. Unesp é a Universidade de São Paulo, viu, gente? Ali ele fez, essa universidade fizeram ali vários estudos e provaram que realmente, né, essa tecnologia é única, que na época até surpreendeu os próprios pesquisadores. Viu, gente? É assim, ó, fantástico. Eles mesmos não acreditavam nesse projeto. Então, às vezes, de início, se você fica assim com dúvida, é normal, né? Porque assim, mas aonde que água? Mas uma água apropriada, ela vai restabelecer a saúde, sim, tá? Ela pode contribuir muito aí para a sua saúde. Pela APTA, né? Também ele é atestado, a APTA é uma instituição técnica. O Instituto Falcon-Bauer, ele também comprova a questão da dureza da água, né? Sobre essa questão que a água fica muito mais leve. Então, assim, é fantástico. Temos liberação do Ministério da Saúde também, tá bom? Termo de idoneidade do Congresso Nacional. Somente esse projeto tem. Se você está vendo aí a tela, você pode até, né, fazer um zoom aí, vai ver que esse, ó, o Congresso atestou que o nosso projeto é o único, com comprovações científicas, que pode ajudar como recurso terapêutico na saúde. Então, ó, você está aqui, às vezes, para aprender para você, mas você também está aqui, às vezes você é um terapeuta e quer se juntar a nós e ajudar outras pessoas também. É muito importante, todos nós que somos terapeutas, nós temos um nome a zelar, não é verdade? A gente não vai colocar o nosso nome em qualquer coisa. Ou você colocaria? Eu não. Né? Então, o que é incrível é que esse projeto aqui, ele tem essas comprovações. Aqui, ó, é um estudo que foi feito, e aqui algumas partes dele falando que contribui ali para o bem, por questões ósseas, tá? Até mesmo sendo preventivo contra a osteoporose. É de muito fácil, né, manuseio. Eu gosto de utilizar aqui, ó, na minha garrafinha, para onde quer que eu vou. Ali no meu filtro eu tenho, né? A Kelly lá, ó, na jarra dela, tá vendo? Então, vamos supor, mas se eu coloco ali no meu filtro, se eu vou sair, né, o ideal é eu continuar usando essa água o tempo todo. Mas, né, a Timol, ela também trabalha com filtros. E com filtros que, assim, ó, gente, entrega muito. E quem é terapeuta aqui, ó, sabe, né, a importância de uma água realmente limpa, né, pura, não é verdade? E hoje tudo é contaminado, e vocês sabem disso. Então, a Timol, ela tem um filtro, o filtro Hipermine, que é um filtro diferenciado, tá? Que ele tem ali ao todo 6 camadas de elementos filtrantes, tá? Aqui está 5, né? Que é esse elemento filtrante de camadas, mas só que aqui em cima, nessa parte de cima, aqui está o modelo, né? Com o pezinho já, e esse aqui é um modelo que substitui o galão d'água, tá bom? Então a gente vai atender aí, né? Qualquer pessoa. Ah, eu não tenho filtro, quero começar um filtro zero.
né? A gente tem aí os modelos que vai atender, eu quero colocar, né, esse filtro numa base que refrigera, que gela a água, nós temos aí para atender vocês também, tá bom? Para colocar ali no bebedouro. Mas o que eu acho mais interessante, aqui ó, aqui em cima vai um elemento filtrante, mas olha esse aqui, gente. Aqui, observa, nesse primeiro aí, ó, a gente tem dois elementos com carvão ativado, viu? Aqui em cima já vai carvão ativado. Aqui, ó, vai reduzir flúor. A gente sabe, quem é terapeuta, que a gente não acha filtro que reduza flúor na água. E a gente sabe também o quanto o flúor impacta, principalmente questão do cérebro. Questão aí, ó, de hormonal também, não é verdade? Então, é necessário a gente reduzir flúor da água, né? A zeólita. A zeólita é queridinho de todos aí, naturopatas, não é verdade? A gente estuda e sabe aí o quão importante é a zeólita. Então, a zeólita aqui, ó, nesse elemento filtrante, ela vai reduzir metais pesados, agrotóxicos, né? Medicamentos, gente. Gente, tem testes aí que mostram que às vezes a água está vindo aí até com herpes. Está se pegando herpes pela água. Pensa. A prata coloidal, ali um outro elemento, né, que vai conter ali, ela vai reduzir bactérias, micro-organismos na água. E aqui, ó, a grande novidade, né, o hidrogênio molecular, que aí ó, vai aumentar o ORP da água. Lembra daqueles alimentos que eles contribuem para a saúde, aqueles alimentos que eles contribuem para a doença? Que eles tiram a saúde da gente se a gente se alimenta direto. Igual que ele explicou muito bem, né? Eu faço aquilo uma vez, não, no outro dia não vou estar doente. Mas se eu faço alimento daquelas coisas assim continuamente, né? Ali, ó, vai juntando e vai ter o resultado, gente. Então, agora, imagina aqui, ó, eu usando uma água realmente pura, né? Uma água que aí a gente vai acrescentar aqui, tá? Os dois aparelhos, aí vai se tornar realmente uma água biologicamente adequada para o nosso corpo. É uma água assim, ó, que a hora que você toma, o corpo como que abre e fala assim, ai, obrigada. Tem até testes que a gente faz aí que mostra assim o quanto o corpo agradece essa água. É assim, ó, é impactante, tá? Lembrando que os aparelhos, eles produzem na água hidrogênio molecular por reação química. Aqui, ó, nesse elemento filtrante, tem o hidrogênio molecular de forma granulada. Então, imagina a potência. Por isso que a gente fala aqui, ó, que o filtro com os aparelhos é uma usina de saúde, tá bom? Agora, imagina você, né, usando essa água. Quais os resultados? Aqui a gente vai mostrar alguns rapidamente, né? Questão aqui, ó, de psoríase. 25 dias tomando e banhando a ferida, gente. Mas só que esse senhor aqui, filho de médico, tá? Lá de Portugal. 8 anos tratando, gente. Aí, 8 anos tratando. E olha aí, não conseguia. Com a água consegue. Imagina uma coisa dessa, gente. Imagina esses resultados maravilhosos, não é? Aqui, ó. Resultados também, ó, com câncer. Gente, câncer de pele. Lembra que, ó, toda doença, em especial câncer, só vai desenvolver em ambiente, por exemplo, ácido. Essa água, todo copo com água é um tratamento que vocês vão estar ingerindo, né? Então, tomando e banhando, já vai reduzir o ambiente para ali, ó, essa doença, né, agravar mais. Então, ali você vai estar dando suporte para o seu corpo se recuperar. Eu acho tão interessante que esse resultado aqui, ó, com os animaizinhos também. Aqui é o glaucoma no cachorrinho. Então, tomando, né, o dono dando e borrifando no olhinho, o que aconteceu? Né? Ali ele conta que aí formou uma casca e aquela casca saiu e depois o olhinho do cachorro ficou, olha aí, normalzinho de novo. Então, esses resultados em plantas, aqui, ó, resultado com planta, viu, gente? Aqui no caso,
foram feitos vários estudos com café, aqui foram 6 safras, tá? E ele mostrou que o resultado é 40% a mais de produtividade do café, com menos pragas, o fruto melhor, usando somente a metade de água por irrigação. Então, ó, diminui ali, ó, a quantidade de água e melhora o café, melhora o fruto, menos praga, menos tudo. Então, é resultado aí, ó. E plantas e animais não têm efeito placebo, tá? Isso aqui é incrível. Você pode entrar ali no Google Acadêmico, gente, e o Google Acadêmico, viu, gente? E ver ali ó, os diversos estudos científicos que nós temos. É importante destacar que esse produto é isento de registro da Anvisa, tá? Nós temos a resolução ali de 2008 que fala isso. Deixa essa frase aqui, ó, para vocês refletirem, tá? Dr. Bart Melling, ele tem essa frase que mostra assim, a desidratação já matou milhões de pessoas pela ignorância. Então, cuidado, tá? Até eu estava pensando, gente, quando diversas doenças, você está passando mal, você vai para o hospital, o que que normalmente eles te dão quando chega lá? Não te coloca no soro? Não te põe para hidratar? É interessante, né? Você está com dengue, eles te põem no soro. Você está passando mal, você está com dor, você está, vamos falar assim, ó, às vezes você está tendo crise de ansiedade. É diversas, gente, é diversas questões ali. Chega uma coisa em comum: soro, hidratação. Então, passe a olhar esse detalhe, tá, com mais carinho. E o que é que a gente quer apresentar para vocês é que a Timol, ela não tem apenas esses aparelhos aqui, né, e o filtro que foi apresentado. Ela tem assim, ó, mais de 40 produtos exclusivos para ajudar você, né, a cuidar de você, né, da sua saúde e também, às vezes, de um paciente, ser um cliente, um interagente. Né? Então, você tanto pode adquirir para o seu uso, ser um cliente, mas você também pode escolher ser um representante da Timol. Assim como eu e a Kelly, nós escolhemos representar a Timol porque nós vimos que é uma empresa muito séria, com produtos realmente com comprovações científicas que dão resultados nos nossos pacientes, nos nossos clientes. É com isso que a gente gosta de trabalhar, né? Com coisas que dão resultado. Agora imagina a gente trabalhar com algo ali, fica ali lutando, pelejando, né? E os nossos pacientes, nossos clientes não têm resultado, gente, tá? Então a Timol, ela tem toda uma linha de produtos ali, né? Como chás também, a pulseira, temos também palmilhas, algo que eu estou gostando muito é os florais também que a Timol ela tem, que nós terapeutas sabemos, né, da importância dos florais ali para contribuir, né? Então, todos esses produtos, eles são exclusivos da Timol. E você, né, pode adquirir para o seu uso, mas assim, Fernanda, como que é, né, para mim ser um representante? Então, gente, se você quer saber mais, a pessoa que te convidou, ela vai sentar com você e te explicar, né, como que você vai fazer para ser um representante assim como nós. A Timol, ela trabalha com um sistema de franquia. Franquia, gente, é um sistema de trabalho que é comprovadamente que dá certo. Se você seguir o modelo que ela ali apresenta, tá certo? Então, eu não sabia trabalhar com nada aqui da Timol, né? Nem sabia que água tinha diferença. A Timol, ela dá todos os treinamentos, né, que a gente precisa para a gente desenvolver o projeto. Né, vamos falar assim, é maravilhoso. Por quê? Porque você vê ali as pessoas te agradecendo pelos resultados. Isso aí, gente, nada se paga. Não é verdade, Kelly?
que você É acha? verdade, viu? Muito bom que você falou, Fernanda. Falar das nossas células como terapeutas, é impossível a gente não indicar, né, hidratação. É igual você falou, a pessoa está doente, ela vai para o médico, é soro. Por quê? Porque aquela pessoa provavelmente está desidratada. Eu queria ter falado hoje até na live, às vezes algumas pessoas elas vão tirar sangue para fazer exame, chegar lá, ah, minha veia é fininha. Não, meu bem, você está desidratado. A desidratação não deixa lá o enfermeiro pegar. Então, quando você for fazer exame, beba mais água. Sabe, Fernanda, o que me deixa é como você, com os olhos realmente brilhando para falar desse projeto. Sabe o que impulsiona o foguete? É aquele foguete que vai pum! Hidrogênio, meu povo. O combustível do foguete é hidrogênio. Então, se nós temos lá uma água hidratada, que se nós temos a nossa água hidrogênio, como é que vocês acham que vai ficar nossas células? Um foguete. Exatamente, com explosão de energia, né, Fernanda? Com explosão de energia. Então, não deixe de beber essa água de qualidade. Muitas pessoas até bebem água, mas faz um diagnóstico, né, Fernanda? A gente pode se olhar, entender, porque às vezes o seu exame tá, não, tá tudo bem, mas a pessoa não tá bem, não tem como tá tudo bem. Às vezes, se ela beber água, se ela se hidratar, ela vai estar com essa energia do foguete que só esse projeto exclusivo que nós estamos oferecendo para você, que nós acompanhamos todas as pessoas, né, Fernanda, para que a pessoa tenha um cuidado. Gente, a Fernanda, por exemplo, estava lá com risco de vida. O risco de vida dela e da Sofia querida, que eu já tive o prazer de conhecer. Então, se ela não tivesse ido atrás, ó, se alguém não tivesse falado com ela, será que ela estaria aqui hoje para contar a história? E a filha, né, Fernanda? Então, a gente tem que mesmo que falar com as pessoas, porque se 70% se resolver, pessoal, os 30 fica bem mais fácil. É melhor investir em 70 do que 30, né? Ah, Não tem certamente. jeito, gente. Com certeza. Até suplementação, né, Fernanda? A pessoa vai usar aqueles suplementos caros, porque são caros, qualquer suplemento é caro, aí vai colocar no organismo, não vai absorver, ela vai jogar o dinheirinho dela fora. Então, vamos cuidar do que é mais importante, da base mesmo, né? A base mesmo. Não, e foi algo que aconteceu comigo. Eu sempre cuidei, né? Sempre suplementei, Kelinha, e todos que estão aqui. E foi algo interessante, que depois de usar essa água, meus níveis, que não aumentava, e eu tomava direitinho, tá? Não aumentava, tudo aumentava. Por quê? Porque o nosso corpo absorve mais. Ou Então, seja, gente, não ó, é quantidade, né? Porque você já bebia precisa ter água. qualidade. Qualidade. E nós Qualidade. oferecemos a melhor, pessoal. Ó, é exclusivo, único com estudo, não tem outro. Não adianta você procurar outro que só tem umzinho aqui, você não sabe nem onde veio, não. Isso aqui tem estudo, tem comprovação, tem pessoas sérias por trás, né? Eu já estou aí há mais de 4 anos, a Fernanda também, eu já estou quase 5, esse ano vai fazer 5, a Fernanda também. A gente não estaria aqui falando, representando algo, se esse algo realmente não impactasse as nossas vidas e a vida das pessoas às quais nós falamos. Então, é um trabalho que dá alegria porque dá resultado. Com certeza. Eu tô vendo que a Romana tá aqui, e a Romana, eu acho que a Romana é terapeuta, é massoterapeuta, não é, Romana? Será que você consegue, Romana? Ê, Romana tá aqui. Olha se você consegue abrir seu áudio, Romana. Oi. Oi, Oi, Romana. olá, boa tarde, Fernanda, Boa Kelly, Boa tarde. tarde. maravilha de live, muita entrega, muito conhecimento, né? Ai, Só obrigada, amando. Romana. Mas me conta, Romana, você, né? Você já com certeza cuidava da saúde e cuidava também, né, de outras pessoas. Você viu diferença desse projeto para você e você já ajudou alguém com esse projeto? Como que é, Romana? Você indica para as pessoas também? Sim, sem dúvida, Fernanda. Aí, como vocês falaram, né? Para mim também, água, eu não sabia que tinha água diferente. Para mim, a água era tudo igual, desde que fosse filtrada, né? Claro, desde que fosse filtrada, né? Sempre, eu me entendi por gente, também água filtrada. Mas depois que eu conheci, vocês me apresentaram, você e a minha patrocinadora, né, a Arivalda,
me apresentou essa água e com essa diferencial químico aí que você apresentou, falei, nossa, isso aí tem uma coisa muito diferente. Realmente é algo que, assim, que me levou a acreditar que era algo totalmente diferente. Então, para mim, eu já senti a diferença, Fernanda, logo na segunda semana, né? Olha Na só. segunda semana de uso, que eu tinha sinusite, era só começar o inverno, o tempo chuvoso, ficava assim com as narinas todas trancadas, né? Entupidas. Aí, por fim, eu achava que era normal, todo inverno, né? E o tempo chuvoso ficar aí com as narinas entupidas. Aí depois, na segunda semana, nossa, foi assim aquela eliminação de secreção e nem gripado eu não estava. Foram 5 dias seguidos assim. E pronto, limpou. É incrível. Gente, Nunca mais sofri isso, né? E outra coisa aí também foi a questão da alergia, né? Alergia à lactose, né? Às vezes eu comia alguns derivados de leite, assim, especialmente à tarde, sentia muito peso, assim, estômago pesado, né? E assim, me dá muita energia, né? Como eu sou massoterapeuta, né? Então, sempre depois da massagem, eu ofereço um copo de água para os meus clientes, né? Eles acham assim diferente, né? Aquela água leve. Falam, nossa, que diferente, né? Essa água. Aí, às vezes, eu faço o teste de equilíbrio também. Eles, ah, que isso? Acho bem Humana. diferente Eu mesmo, até né? pesquisei para eu falar sobre isso. Na massagem, tem diferença de um corpo que está hidratado, de um corpo desidratado, para a questão de limpeza, né? Do inchaço, porque a pessoa, quando ela está desidratada, ela tende a ficar muito mais inchada, com mais celulite. Fala um pouquinho, você vai ser a pessoa ideal para falar. Sem dúvida. Então, as pessoas desidratadas, elas têm muita retenção de líquido, né? Retém olha, muito líquido ali, que parece um inchaço, né? E elas acham que é gordura, né? Elas imaginam que é gordura, mas na verdade é retenção de líquido, é um inchaço. E aí, na medida quando assim, é bem curioso, quando você termina a sessão de massagem, a primeira coisa, o cliente já pede para ir ao banheiro, porque já vai estar eliminando, né, aquele ali, aquela retenção de líquido. E a gente percebe também as pessoas desidratadas têm a pele ressecada, né, tem a Isso. pele seca, até meio assim cinzenta, Ela é né? até Sem fina, né? falar Parece que a pele é até um pouco fina, né? Na hora de fazer ali, né? De tocar, né? isso, até afina, exatamente, né? Porque a gente usa aqueles cremes, né, próprio também, vai afinando. E E também, assim, a gente vê que ela, sem falar nas questões da expressão, assim, facial, né? Aquelas marcas de rugas, assim, no rosto, nos braços, né? Eu vejo pessoas muito mais jovens que eu têm a pele tão danificada, porque eu acho que é a desidratação, né? A desidratação. Então, a gente vê realmente a diferença de uma pessoa que hidrata e a pessoa desidratada. É bem nítido ali, ô, durante a massagem também, né? ô, E, Romana, pois é muito isso. Pois, essa água magnetizada não tem como né, a é gente não indicar, maravilhosa, né? né? É maravilhoso, sim. Ontem mesmo, estava fazendo as minhas visitas, uma senhora falou, pois é, meu irmão, quando ele percebeu, o rim dele já estava seco, teve que fazer a cirurgia, né, eliminar, porque já estava seco. Por quê? Desidratação, falta de água, É muito não é? sério. Então, as pessoas não sabem, não percebem que tem que tomar água, né? Às vezes não sente sede, só toma água quando sente sede. Então, aí é onde eu recomendo, né? Quando a pessoa sente sede é porque já está desidratado, né? Tem que estar tomando de hora em hora, É uma né? De maneira hora do em hora, corpo antes de sentir. reclamar, né? Isso, É, antes do corpo reclamar, antes do corpo pedir, né? Pois Romana, essa água mais organizada é tudo, né? Renovou a minha vida. ai, que bom, Minha Romana, vida, eu minha fico muito saúde, né? feliz. Qualidade de vida, energia, né? Levando o cara à disposição, que às vezes acordava assim cansada, né? Sem disposição, agora não, já acordo disposta a fazer minha caminhada. igual o foguete Igual agora. um foguete, né? Então faço caminhada assim, sem problema de manhã, Ai, né? agora eu vou Logo pela trabalhar com manhã. esse póton, viu? Depois que eu vi que estudando, eu vi o cientista falando que o combustível do foguete é hidrogênio, minha filha, é meu botão agora. É, Não é? vamos Que ficar igual um maravilha. foguete, gente. É isso Vou aí. ficar no foguete. Romana, muito Obrigada. obrigada, viu, por você contribuir tanto com a gente aí. Foi muito bom te ouvir e aprender mais com você também, tá bom?
Eu fiz pra interromper o vídeo dela, era para desmarcar. Ai, meu Deus. Não, Como é mas que eu tá falei? ótimo. Então aí, ó, gente, procure a pessoa que te convidou para essa live. Se você está vendo a gravação também, fale com a pessoa que te mandou o link, tá? E essa pessoa, né, ela vai ter ali o produto, ela é um representante, ela vai ter o produto ali para te oferecer e também ela vai te acompanhar, tá? É um projeto extremamente sério, né? Então a gente acompanha os nossos clientes aí por 60 dias. É assim que a gente faz. Agora, caso você, fale assim, gente, eu quero ajudar outras pessoas com esse projeto, né? Eu vi que é muito importante, às vezes você já estudou sobre tudo isso que a gente trouxe, né? E viu que é importante ter uma água de qualidade. Fale também com a pessoa aí que te convidou, né? Que essa pessoa aí vai te explicar mais como você também pode se afiliar, né, à Timol e ser aí um representante ligado direto à indústria, tá bom? A Timol é maravilhosa, é uma empresa assim, uma mãe mesmo que nós temos e ela deseja que todas as casas tenham esse projeto, né? Por isso, né, ela, como se diz, ela realmente reconhece o nosso trabalho. Então, é maravilhoso a gente trabalhar aqui com a Timol e a gente deseja que você venha trabalhar aqui com a gente também, tá bom? Caso você deseje, certo? Vai ser um prazer, não vai, você quer? Com certeza, venha nos ajudar a levar mais saúde e qualidade de vida para as pessoas, cuidar dos 70%, porque você vai estar aí tanto ajudando as pessoas, tanto também conhecendo um projeto único no nosso país, 100% brasileiro, e levar para mais pessoas. Os terapeutas, as pessoas da área da saúde, elas têm acesso a muito mais pessoas. Então, é você, né, que pode estar levando para outra pessoa esse projeto que muda vidas. Venha ser Timol, você também. Vamos lá, gente. Fale com a pessoa que te convidou. Boa tarde, tchauzinho, Kelly, muito obrigada. Tchau, Até a tchau, próxima gente. oportunidade. Tchau, tchau, gente.